hoje, que vai falar sobre o tema, então, adolescência e adolescentes. Maria Bernadette Amêndola Contardi de Assis é psicóloga, psicanalista, membro efetivo com funções didáticas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, doutora em Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento, ex-docente do Departamento de Psicologia e Educação pela Faculdade de Psicologia da USP de Ribeirão Preto. Nós teremos 1h30 de conversa e depois, então, da fala da Bernadette, a gente abre para a gente bater um papo, né? A gente quer que vocês fiquem à vontade de abrirem o microfone e se inscreverem pelo nosso chat, para que a gente possa realmente ter uma noite de conversa. Bernadette, contigo a palavra. Obrigada, Patrícia. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço o convite feito pela Patrícia, que é coordenadora, né, da comissão do Precisamos Conversar Sobre, que faz parte da Diretoria de Cultura e Comunidade da nossa sociedade. Quem é a diretora é a Carla Bellotti. Desde que esse evento foi idealizado, né, ele foi idealizado por uma diretora anterior, que é a Andréia Ceciarelli Pereira Lima, que era diretora de Cultura e Comunidade. Eu me encantei muito com a ideia, né? Esse Precisamos Conversar Sobre. Não sei se vocês acompanham essa atividade, provavelmente vocês já estiveram em outras, né? Sempre precisamos conversar sobre um determinado tema que é de interesse da comunidade. Então, eu acho a ideia maravilhosa, ainda bem que esta atual diretoria manteve, né, essa comissão e esse evento. Então, eu fico muito satisfeita em poder participar. E hoje, em particular, adolescência e adolescentes, né? Eu quero dizer ainda, gente, que o prazer que eu tenho de estar com vocês hoje está muito associado ao público-alvo. Mesmo que tenham pais, né, e interessados de modo geral, o público-alvo são educadores, professores, coordenadores de escola, diretores. Eu gosto imensamente de conversar com vocês. Eu acho que os professores que estão aqui, os diretores, os coordenadores, que já me ouviram em outras ocasiões, sabem muito bem que eu estou falando assim, sincero, né? Eu gosto muito de conversar com professores. Em parte porque eu gosto de educação. Afinal, como vocês viram que a Patrícia falou, eu fiz pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento, da Aprendizagem, ou Psicologia Escolar, lá pelos idos dos anos 80, né? Eu pensei, quando entrei na faculdade de psicologia, que eu faria psicologia escolar, né? Que eu trabalharia em educação. E depois eu acabei me interessando mais pela clínica. Mas eu, então, gosto de educação, em parte, gosto de conversar com vocês por isso. E também porque, outra coisa que vocês já sabem, quem já me ouviu falar, que eu tenho sangue de professor nas veias, né? Na genética. Meus pais, pai e mãe, foram professores. E eu me orgulho imensamente de dizer isso toda vez que eu abro um evento para conversar com educadores, né? Que eles foram educadores e me ensinaram muito a respeito do respeito por essa profissão. E também, gente, falando em respeito, eu gosto de conversar com vocês porque vocês são da linha de frente, né? Da linha de frente de quem cuida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, das crianças e os adolescentes dessa comunidade.
e das cidades vizinhas, né? E vocês têm sempre muito a dizer a respeito desta experiência, assim, muito ampla e muito profunda que vocês têm. Hoje pela manhã eu estava conversando com um amigo meu, que é meu colega aqui do consultório, né, o Cesário, e eu disse para ele que eu ia, né, ele falou, hoje você vai falar, né, lá para os educadores, e eu disse que sim, e que eu estava muito curiosa para ouvir os depoimentos de vocês sobre esse período tão delicado emocionalmente. E eu estou me referindo à adolescência e também à pandemia. Eu própria não vou falar nada a respeito da pandemia, uma única palavrinha, porque eu não tenho experiência que vocês têm com isso. Vocês passaram aí, né, os últimos meses, o último ano e meio, lidando com isso, eu imagino o impacto que tudo isso foi no trabalho de vocês. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem usar esse espaço, os nossos microfones, para trocar ideias a respeito disso, e estou aqui para poder ajudá-los a pensar. Então, como eu disse no vídeo que eu gravei, né, para fazer aí a divulgação desse evento, que não será uma palestra, né? Eu vou apenas colocar um estímulo, vou falar cerca de uns 15, 20 minutos, né? Falando bem genericamente a respeito da adolescência, para criar uma oportunidade para uma conversa, separadinho, conversa, né? Vamos versar juntos sobre esse tema, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, nós podemos pensar a adolescência sobre pelo menos 3 vértices. Eu quero falar aqui a respeito desses 3 vértices, né? Nós podemos falar a adolescência como um período de desenvolvimento, como um estado mental que está presente em qualquer idade e ainda como um fator estruturante da subjetividade. Vamos começar pela adolescência como período de desenvolvimento. Enquanto um período de desenvolvimento, a adolescência está localizada ali no pós-puberdade, né? Tem um período de puberdade que varia, e tem variado muito, mas em geral acontece entre 11 e 13 anos, mais ou menos, quando então tem as grandes transformações físicas que ocorrem no corpo, provocada por mudanças hormonais muito significativas. Tem um autor em psicanálise que ele diz há um derrame hormonal no corpo da criança, né? Então, os seios crescem, começa a ter pelo, né? O pênis cresce, a voz engrossa e começa a ter barba. Enfim, é uma modificação muito grande no corpo, uma modificação fisiológica, né? Essas mudanças, elas ocorrem em qualquer ser humano fisicamente saudável, mas são tratadas de modos diversos em diferentes culturas e em diferentes momentos históricos. Isto é muito importante que a gente se lembre. É um ponto que eu não vou desenvolver, mas que eu quero muito que a gente se lembre disso, né? As transformações ao nível do corpo provocam também mudanças psíquicas e sociais. No nível psíquico, o adolescente é convocado a elaborar o luto pela infância. É muito importante que a gente se lembre disso, que o adolescente ele está elaborando, ainda que inconscientemente, sem saber disso na sua consciência, mas esta é uma realidade psíquica, a perda da infância, né? Então, a gente chama de o luto pela infância. Ele também está tentando elaborar a desconstrução do mito familiar dos pais infalíveis. Às vezes, a criança carrega, durante um tempo, né, o mito de que os pais são infalíveis, o mito no sentido da ilusão, né? E
Então, na entrada da adolescência, há uma desconstrução disto. Outra coisa que os adolescentes estão tentando elaborar, há uma demanda pulsional aumentada, relacionada especialmente à sexualidade e agressividade. Então, os impulsos sexuais e agressivos estão no adolescente, já na puberdade, e eles são exacerbados em função dos hormônios, não é? Quem é mulher aqui sabe muito bem que os hormônios mexem, né, no nosso corpo a cada mês, quando a gente ainda está menstruando, e quando entra na menopausa, mexe também, não é? E que a gente muda muito de humor em função disso. Eu sempre conto que no meu curso de graduação em psicologia, que foi um curso assim que eu considero como excelente, eu tive 6 meses de endocrinologia, porque tal é a importância do conhecimento do psicólogo sobre os hormônios, porque eles realmente provocam mudanças no humor das pessoas. Então, os adolescentes estão lidando com isso, né? É importante que a gente se lembre. Outra coisa que eles também estão precisando elaborar é o conflito entre dependência e independência. Eles são convocados, neste momento, a estarem mais independentes dos pais, a saírem de casa, terem a sua autonomia e, ao mesmo tempo, obviamente, existem os medos inconscientes associados a esta independência e autonomia. Então, há um conflito dependência-independência. Outra coisa, outro ponto, vê que são vários, né? A vivência do binômio desamparo-onipotência. É um binômio no sentido de onde tem desamparo, haverá onipotência. Onde tem onipotência, haverá desamparo. Ou seja, para lidar com o medo, né, que é natural dessa travessia, desse momento de mudança, e que nem sempre aparece conscientemente, às vezes o adolescente, ele opta, né, não exatamente consciente, mas ele opta pela onipotência, ou seja, né, tudo posso, tudo consigo, nada me mete medo, né? Bom, tudo isso, gente, pode ser resumido na ideia de que na adolescência se vive a ruptura com o ser que já não é e a transição para o ser que ainda não é. Então, vocês vejam, é um ser que já não é, ele já não é mais criança, só que ele ainda não é um adulto. Então, é realmente uma questão de travessia, né? Eu acho que o termo travessia, além dele ser poético, ele resume bem o que acontece neste momento. E gosto muito de lembrar que não existe travessia sem turbulência. A turbulência está associada à travessia. Basta vocês lembrarem das travessias que vocês já tiveram na vida, né? Então, no momento em que fizeram uma escolha importante na vida, né, atravessaram uma mudança de profissão, às vezes uma mudança de local de trabalho, uma travessia porque resolveram se casar, uma travessia porque resolveram descasar, uma travessia porque perderam o pai, porque perderam a mãe, né? Uma travessia porque resolveram ser pais, ser mães. Vocês percebem quantos momentos de travessia a gente tem pela vida? E quantos momentos de turbulência nós enfrentamos? Então, basta a gente recorrer à própria experiência emocional vivida ao longo do tempo nosso, né, de vida, para a gente ter noção do que é psiquicamente estar num momento de mudança.
de mudanças tão radicais quanto essas que eu estou colocando, né? Bom, gente, mesmo considerando que esse movimento de ir sendo esteja sempre presente no nosso percurso de vida, como eu estou mostrando, na adolescência ele aparece com cores fortes, caricaturadas. Eu costumo dizer almodovarianas, né? Gosto de citar Almodóvar aqui, né? Aí cheio de cores fortes, né? Espanholas, requerendo do adolescente a ativação de recursos já existentes e a construção de novos recursos psíquicos para a elaboração. Bom, isso no nível psíquico. No nível social, há os desafios de alterações da escala de valores, agora vistas sob o olhar próprio, e não somente pelo olhar dos pais, né? Então, a escala de valores do que eu entendo como melhor, pior, né? O que eu valorizo ou não, passa a ter alguma associação com aquilo que eu próprio penso e não necessariamente sob o olhar dos pais. Há ainda uma recolocação no espaço social com escolhas próprias, formação de turmas de amigos, com os medos associados a esse processo, com medo, por exemplo, de exclusão e rejeição. Esse medo, vocês sabem muito bem, como professores, né, como educadores, que não é um medo que esteja só na adolescência, né? O medo da rejeição e o medo da exclusão está presente desde o princípio das nossas vidas. E, às vezes, na adolescência, ele também se recrudesce, ele, né, se exacerba, justamente porque as turmas, né, se tornam muito mais importantes do que, às vezes, a própria família. Parte também das mudanças ao nível social é a percepção mais clara das diferenças socioeconômicas culturais, o que amplia a visão de mundo, gerando novos posicionamentos sobre a sociedade e novas percepções sobre o lugar da família dentro da sociedade. Bom, gente, é importante lembrar que cada comunidade, cada sociedade, cada cultura e em cada momento histórico terão seus modos de lidar com o adolescer. Assim também, cada adolescente em particular terá seu modo de experimentar este momento em sua vida. Por isso que eu sugeri para a Patrícia que fosse para a comissão, que fosse colocado: precisamos conversar sobre adolescência e adolescente. Só para frisar isto, né? Uma coisa relativamente simples, mas importantíssima da gente frisar. Não existe uma adolescência. Nós podemos ver características que são próprias, né, da adolescência, mas cada adolescente vai vivenciar aquela situação de travessia ao seu modo, com a sua própria cultura familiar, com os recursos psíquicos de que dispõe, com os recursos de que não dispõe, né? Então, isso dá uma singularidade para cada adolescente com o qual a gente convive, né? Nesse cenário, gente, de mudanças, as turbulências emocionais são a regra. Como eu disse agora há pouco, travessia tem turbulência. Quando elas não se apresentam, quando não há turbulência, é sinal, pensando em termos psicológicos, de negação, de dissociação, de defesas psíquicas intensas contra a turbulência que é natural na adolescência. Então, quando a adolescência está muito quietinha, a gente precisa prestar atenção. Porque, às vezes, é muito cômodo também que haja uma adolescência mais quieta, né? A gente precisa prestar atenção. Eu tive um paciente muito engraçado que ele dizia para mim: doutora, floresta quieta é sinal de bicho bravo.
sinal de presença de bicho bravo. Então, a floresta ficou quietinha, é sinal de que tem um bicho grande que está escondido por aí, né? Os passarinhos ficam tudo quietinhos. Então, muito cuidado com muito silêncio, muita quietude, né? Bom, gente, esse foi o resumão que eu fiz aí a respeito da adolescência como período de desenvolvimento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a adolescência como estado mental. A adolescência pode ser pensada como um estado mental. Essa visão está em consonância com as ideias de uma mente multidimensional, de um objeto complexo e do modelo espectral que a gente encontra na teoria de um dos analistas mais lidos e estudados por nós, que se chama Wilfred Bion, que é um analista inglês, né? Foi um analista inglês, já morreu, mas a obra dele continua vivíssima, né? Bom, o que isso quer dizer, mente multidimensional? É a ideia de que a nossa mente, ela funciona em várias dimensões. Então, nós não somos adultos, eu não sou uma pessoa adulta, eu sou uma pessoa que funciono nesta dimensão, mas eu tenho em mim a adolescência, a infância, a criança, o ser primitivo que eu sou, não é? Eu tenho até as heranças, né, da história da raça humana que está presente dentro de mim. Então, nós todos somos multidimensionais, a nossa mente é multidimensional. Quem leu aqui o ensaio sobre a cegueira do Saramago sabe do que eu estou falando, sabe? Porque bastam ter, né, aquelas condições de precariedade que se apresentam ali, né? Então, na ficção do Saramago, todo mundo cego num país, ninguém enxergava nada, tinha uma única lá que enxergava, e aí as coisas começam, as relações humanas começam a se deteriorar, a ponto de que as pessoas se tornam quase que animais, né? Então, vejam como que, dependendo das condições às quais nós estamos submetidos, as nossas dimensões mais primitivas, elas vêm à tona. Eu costumo dizer, às vezes, para os pais, quando faço orientação de pais, que a gente cai na escala civilizatória, dependendo das condições emocionais que a gente está vivendo, né? Então, a gente conversa, todo mundo conversa, e tenta se entender, etc. e tal, dependendo do que vai acontecendo, de emoção dentro de você, é bem capaz de você dar uns berros, uns chutes, uns pontapés, sei lá, e sair que nem um bicho bravo para cima dos filhos, né? Não só dos filhos, mas enfim. Bom, então este é um estado mental, o estado adolescente, né, que a gente caracteriza como adolescente, é um estado mental. Como eu disse anteriormente, na adolescência aparecem de forma mais evidente modos de funcionamento que estão sempre presentes no desenvolvimento humano. Tais modos de funcionamento caracterizam-se, como eu já disse, por turbulência, por transiência, né, trânsito, e por mudança criativa, o que é uma coisa muito importante. Desde que a gente tem, né, uma possibilidade de mudança, nós temos em potencial uma possibilidade de criatividade. Gente, um dos conceitos importantíssimos da teoria do Bion, que nos ajuda muito a compreender a questão da travessia, é o que ele chama de cesura. Eu vou tentar resumir para vocês o que é isso. Esse termo diz respeito a ele contém vários conceitos ao mesmo tempo, ou vários termos ao mesmo tempo. O principal deles é ruptura e continuidade. Não é ruptura ou continuidade, é ruptura e continuidade. O conceito de cesura, ele traz justamente o e não o ou, não é? E isso nos ajuda muito a compreender esses estados mentais em que a gente deixa de ser para se tornar, não é? Então, estamos em trânsito, só que a gente conserva um ser invariante.
O modelo que eu mais gosto de usar para falar sobre cesura é nascimento, né? No nascimento existe uma cesura. Estou falando do nascimento fisiológico. Todos nós viemos de um útero num meio líquido e passamos para o meio aéreo, né? Para o ar. Este foi um momento de cesura. Estávamos num estado, passamos para outro completamente diferente. O feto deixa de ser feto e passa a ser recém-nascido. Vocês concordam que ele é outro? Ele não é o mesmo que estava lá na barriga. Ele é outro. Ele está respirando, ele não está respirando lá dentro, não é? Os pulmãozinhos dele agora tem que funcionar. Há um impacto, só que ele é o mesmo. Então, vejam que coisa mais interessante essa ideia. Depois de dita, ela fica óbvia, não é? Mas é outro e, ao mesmo tempo, o mesmo. Assim somos nós, a cada travessia da vida, assim são os adolescentes, né? Outros e o mesmo. Olha o que o Renato Trachtenberg, que ele é um analista lá de Porto Alegre, ele escreveu a respeito da história de cesura. Para Bion, ficou claro que corte e continuidade, tradição e criação, ausência e presença, ganho e perda, vida e morte, corpo e mente, etc., eram somente diferentes lados de um mesmo fenômeno. E que a dificuldade em sustentar simultaneamente esses aparentes opostos refletiam a dificuldade humana em manter o paradoxo, e, com isso, uma cesura criativa. A ideia de manter o paradoxo, por exemplo, de vida e morte, né? Dá a impressão de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vida é vida, morte é morte. Não. A gente sabe que existe morte em vida. Quantos de nós já se sentiu morto, zumbi, algumas vezes na vida? Ou conhecemos pessoas que vivem como zumbis pela vida, né? Que estão mais mortos do que vivos, em termos psíquicos. Existe vida, existe morte na vida. E existe vida na morte também. Porque muitas vezes esse binômio, não é? Ele se apresenta de uma forma, pode ser aterrorizante. Quando eu falo disso, eu gosto de citar o Cazuza, que ele tem aquele verso maravilhoso, né? Eu vi a morte e ela estava bem viva. A gente, às vezes, vê a morte bem viva também, né? Pertinho de nós. E isso pode nos aterrorizar. Bom, a cesura é um paradoxo que contempla a separação e a continuidade. Assim é o estado da mente adolescente. Ruptura com a criança que já não é mais e a busca de manter-se si mesmo, em um incessante movimento de ser e não ser, de renovação, de trânsito. O desafio de promover inovações respeitando as tradições. Esse estado mental não está presente em uma idade determinada. Ele está presente em qualquer momento da vida. E mais, trata-se de um estado mental, gente, desejável. No sentido de ser evidência de movimento. O adolescente, ele está em movimento. E ele nos lembra que isso é vida, né? Não movimento é que é morte, tá? É a sua ausência, é a ausência da turbulência, da mudança, do trânsito, é a ausência que deve ser preocupante, uma vez que sinaliza processos de morte psíquica, de paralisação, de estagnação de desenvolvimento, de cronificação, processos de calcificação ou de engessamento da mente, né? Nesse sentido, gente, eu quero deixar bem claro para vocês que o adolescente, para mim, não é nenhum aborrecente, né? Eu não gosto desse termo. Para mim, ele é inquietante, ele é desassossegante, no melhor sentido do termo.
qual seja de promover inquietações, desassossegos, mudanças, revisões, deslocamentos, prevenindo as nossas cronificações. Quem tem um adolescente em casa não precisa nem ser adolescente, às vezes são crianças, né, que estão também nesses movimentos de grandes mudanças ou de grandes questionamentos. Quem tem estas crianças ou em casa, ou como vocês, professores, que têm todo dia nas escolas, vocês sabem o potencial que tem para questionar, né? E que nos ajuda muitas vezes a sair do lugar. A gente se renova com as crianças e com os adolescentes. Bom, gente, agora só uma palavrinha a respeito da adolescência como fator estruturante da subjetividade, que está dentro do que eu acabei de dizer. Ó, no sentido dado à adolescência, no item anterior, cabe uma expansão para colocar a adolescência como um status de fator estruturante da subjetividade, ou seja, a constituição do sujeito pressupõe um estado de mente adolescente. O vir a ser, presente em todo o nosso percurso de vida, requer condição de ruptura, de elaboração de luto, das perdas constantes e inevitáveis que a gente sofre na vida, né? A constituição do sujeito requer condição de tolerar perturbações. Quando a gente tolera perturbações, é mais provável que haja criatividade, né? Então, a gente pode chamar de mudanças criativas ou turbulências criativas. Dentro dessa questão, gente, de tolerar, né, as perturbações, as turbulências, tem um termo do Bion também, que é excelente, que se chama capacidade negativa. A capacidade negativa, às vezes, ela parece estranha, né, para os educadores, porque ela diz respeito à nossa condição de tolerar ignorância. Ignorância, dúvida, escuridão. Agora, nós sabemos muito bem que, por mais que a gente tenha conhecimento, a gente está muitas e muitas vezes, talvez a maioria delas, na dúvida, na ignorância, na escuridão, né? Vocês lembram no livro do Perrenot, que tem um subtítulo que chama, como é que é? Agir na urgência, decidir na incerteza. Né? Não sei se vocês lembram desse. Eu estou dizendo lembra porque é um educador, né? Bom, agora eu vou falar alguma coisinha, gente, sobre os adultos na relação com os adolescentes. Também só uma palavrinha a respeito disso. Vale lembrar que a adolescência configura um momento de vulnerabilidade no âmbito familiar e escolar, porque as mudanças são profundas e têm forte intensidade emocional. O adolescente está vulnerável, a família também, a escola também. Acho útil usar o modelo da casa em reforma, quando paredes são derrubadas, pisos arrancados, telhados trocados, enfim, tudo fora do lugar, de costume, de ponta cabeça, o que pode ser bastante aflitivo. Por outro lado, trata-se de uma reforma necessária que se impõe ao sujeito, requerendo uma ampliação ou uma maior continência para as novidades que a vida apresenta nesse momento do desenvolvimento. Um dos expedientes usados para lidar com o que é emocionalmente incômodo, nós analistas sabemos disso, é colocar fora da gente. Existe um termo técnico em psicanálise que se chama identificação projetiva. A gente coloca, é como se colocássemos no outro, né? O processo é bem mais complexo do que isso, mas é como se colocássemos no outro aquilo que nos incomoda. Isto é bastante usado na adolescência. Pensando, né, no adolescente, aquele binômio que eu falei para vocês, de medo, coragem, desamparo, onipotência, né? Há uma tendência a colocar nos pais e nos professores os aspectos que estão mais incômodos. Então, eu gostaria de lembrar para vocês de um termo que não é raro
que os adolescentes deixam os adultos de cabelo em pé, né? Pode ser uma forma do adolescente fazer os pais e professores, educadores, sofrerem aquilo que eles não suportam neles mesmos. Então, muitas vezes, os pais estão atordoados, apavorados, angustiados, e o adolescente, não aconteceu nada, né? Tá tudo certo, tudo ok, problema nenhum. Então, não é um mecanismo raro, não é? De acontecer, que haja uma angústia muito grande despertada nos pais, às vezes com elementos persecutórios, né, de muito medo do que pode acontecer, e o adolescente parece que está sossegado. Mas é uma parte dele que está sendo vivida pelos pais, né? Muitas vezes, gente, esses pais inundados, né, por essas identificações projetivas aí dos filhos, eles chegam ou aos nossos consultórios ou às salas de vocês, né, de orientação, transbordando. Aquilo que o adolescente transborda para ele, ele transborda para o profissional, não é? E há, então, uma cadeia de transbordamento. Somos, então, neste momento, convocados a exercermos nosso precioso ofício, como analistas ou como educadores, oferecer hospitalidade aos conteúdos que procuram ressonância, abrigo dentro de nós mesmos, não é? Então, a gente precisa, de alguma forma, receber aquilo e dar alguma forma, né, a tudo aquilo que está disforme, que está aterrorizante, que está angustiante. Então, é uma preciosidade do nosso ofício isto, transformar um sonho, né? E o sonho não estou falando do sonho noturno, estou falando do sonho no sentido de palavras, né? De palavras muitas vezes exitosas, palavras, né, que podem colaborar para que pais, né, se sintam mais acolhidos neste transbordamento que eles, né, colocam ali dentro das relações conosco, né? Então, assim nós podemos colaborar para que o campo se torne mais propício a elaborações do que a atuações. Vou fazer uma pequena digressão aqui para dizer para vocês o que é elaboração, o que é atuação. Atuação costuma ser aquelas ações impensadas que fazemos com base naquilo que não, justamente que não foi elaborado, não foi trabalhado pela mente, né? Eu disse agora há pouco que a gente desce na escala civilizatória quando a gente está, né, sob forte emoção. Então, muitas vezes a gente sai fazendo coisas justamente porque não deu conta de conter, de processar aquilo dentro de si. Então, se não há um processamento, há uma probabilidade de transbordamento em ações impensadas, né? Vou citar um exemplo que é quase clássico. O adolescente tentando lidar com a questão da dependência. Independência, ele rouba a chave do carro dos pais e sai pela estrada afora ou pela cidade afora, e com chances, inclusive, de provocar acidentes ou de se acidentar, né? Isso é um tipo de atuação. Lembro-me aqui, gente, de uma reflexão interessante, eu já estou quase terminando, que aprendi com um dos meus analistas. A diferença entre compressão e compreensão. Olha que interessante, né? Tem umas coisinhas assim que às vezes os analistas levam a gente a pensar que a gente lembra o resto da vida. Então, a compressão associa-se a apertar, espremer, o que pode provocar um rompimento do continente, né? Então, se eu espremo alguma coisa, sei lá, uma bexiga com água, ela vai estourar. Então, eu comprimo e tende a ter um estouro. Compreensão, por sua vez, associa-se a apreender, estar junto, ressoar,
o que promove uma expansão do continente, né? Uma condição maior, usando o mesmo modelo da bexiga, sabe? É como se aquela água toda que tivesse ali dentro, ela fosse ganhando alguma forma, alguma condição, né, de menos turbulência, de uma turbulência criativa, e aí o continente tende a não estourar. Vale ter em mente que o adolescente que transborda identificações projetivas, ele está sofrendo, assustado com seus impulsos violentos, com sua sexualidade emergente, ou com suas fantasias edípicas. Mais do que pressioná-los com ações de contenção, é preferível, nem sempre é possível, mas é preferível compreendê-los com ações de continência. Quando isso não é suficiente ou é ineficaz, são requeridas ações de contenção, que protejam os adolescentes da sua própria impulsividade. Bom, aqui, gente, como uma homenagem, eu vou trazer eu falei de sofrimento, né? Um ensinamento que eu aprendi com a doutora Suade, que foi a minha supervisora durante muitos anos. Eu digo uma homenagem porque a Suade morreu, né, esse ano. Eu levei um caso para discussão de uma criança que era muito agressiva nas sessões de análise. Ela me xingava, ela cuspia, ela tirava objetos, ela tentava me bater, e eu já não sabia mais o que fazer com a criança. Aí a Suade me disse: lembre-se de que há uma dor por trás dessa agressividade. Cabe a você procurar o ponto de dor para que ela, a criança, possa se sentir compreendida. Faço isso a vocês, viu, gente? Na esperança de ser útil no contato com os adolescentes ou com os pais de adolescentes. Procurem o ponto de dor, de sofrimento, de medo, de fragilidade. Isso pode colaborar para o estar junto de e para um crescimento favorável de todos os envolvidos, né? Inclusive de nós mesmos. Eu falei para vocês que eu daria uma palavrinha sobre a questão da pandemia e eu só queria fazer uma imagem, sabe? Falei de travessia e a imagem que me vem é uma travessia na turbulência, né? Maior do que aquela inerente à travessia. Quando eu tenho uma travessia com turbulência, eu tenho uma requisição, uma necessidade de segurança, de alguma coisa que se mantém, não é? Então, vocês imaginam alguém atravessando uma ponte, não é, que se movimenta, ou está num mar que está atravessando algum estreito e aquele mar está muito turbulento. Eu acho que isso parece com o que a gente está vivendo. Nós estamos também inseguros, com medo, vivendo muitas mudanças. Eu imagino as mudanças que vocês viveram na migração do presencial para o online, né? Então, os professores, a escola, em completa mudança e turbulência, acolhendo quem está em turbulência. Percebem? Há uma potencialização. Eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho a respeito disso, né? Como eu disse para vocês no começo, estou muito curiosa para o depoimento de vocês sobre isso. Eu não tenho essa experiência, viu? Agora, para terminar, finalmente, eu vou ler um pouquinho do Fernando Pessoa para vocês, que também, quem já me ouviu falar antes, sabe tanto que eu gosto dele, né? Aliás, já ganhei um livro da Ângela, muito obrigada, viu, Ângela, da sua lembrança de que eu adoro Fernando Pessoa. Olha, gente, algumas palavras que eu acho que nos lembram de tudo que eu falei aqui. Toda a vida da... Ah, está no livro do Desassossego. Exatamente o desassossego que eu citei agora há pouco. Toda a vida da alma humana é um movimento na penumbra. Vivemos num lusco-fusco de consciência, nunca certo com o que somos ou com o que nos supomos ser.
Nos melhores de nós vive a vaidade de qualquer coisa, e há um erro cujo ângulo não sabemos. Somos qualquer coisa que se passa no intervalo de um espetáculo. Espetacular a frase do Fernando Pessoa. Vou repetir. Somos qualquer coisa que se passa no intervalo de um espetáculo. Por vezes, por certas portas, entrevemos o que talvez não seja senão cenário. Todo o mundo é confuso, com vozes na noite. Como alguém que de muito alto tem de distinguir as vidas do vale, eu assim mesmo me contemplo de um cimo e sou, contudo, uma paisagem indistinta e confusa. Então, termino com essas palavras, né, maravilhosas aqui do Fernando Pessoa, que nos coloca todos, né, nesse mesmo lugar, um lugar de escuridão, de incerteza e de dúvida. Tá? Então, vamos lá, gente, conversar um pouquinho a respeito disso tudo, para ver se, trocando ideias, a gente pode ter algum tipo de criatividade, né, juntos. Muito obrigada, Bernadette, pelas suas palavras e considerações. E agora está aberto. Fiquem à vontade. Queremos que seja realmente uma troca. Olha, uma forma que a gente costuma usar, que eu acho que é legal, né, Patrícia? É a pessoa escrever no chat que quer falar, não é? E aí abre e a gente conversa. Ângela, quer falar? Oi, Bernadette. Boa noite, pessoal. É sempre muito bom te escutar. Viu? Muito bom mesmo, dá um alento, assim, acho, para a gente. E tudo isso que você falou, Bernadette, eu acho que é realmente a expressão mais concreta e real do que a gente viveu, né? Nós estamos ainda na turbulência, né? Uhum. Eu, pessoalmente, passei por uma crise no começo do ano, desse ano, foi, assim, um esgotamento total, um estresse, uma angústia, e acho que, como você disse, estamos todos assim, né? Então, é muito... A gente tem que buscar lá no fundo da alma a coragem, a força para a gente poder ajudar os adolescentes, porque eles não têm os mesmos recursos que nós adultos temos, né? E se para nós está muito difícil, para eles está muito mais, né? Então, mas é difícil a gente conseguir esse equilíbrio e não é nem exigir dos professores, né, ou de nós mesmos, essa prontidão, essa compreensão, como você falou, porque a dificuldade está presente em nós também. Então, fica essa mistura de sentimentos, e às vezes a gente se sente impotente, né, mais ainda com relação a essa situação da pandemia. Foi uma situação muito... A gente teve que se apropriar de muita coisa muito rapidamente, né? Não só as coisas práticas, de ordem prática, do uso dos equipamentos, da tecnologia, foi se apropriar dessa situação que foi muito difícil, né? E que a gente vislumbrava uma solução, vamos dizer, que fosse mais rápido, né? Que a gente fosse sair disso de uma maneira mais rápida mesmo, mais tranquila, e não foi, né? A gente começou esse ano ainda de uma maneira talvez até pior, né? Com essa angústia, com essa... E não acho que não foi localizado, não foi localizado só na escola, né? Mas a escola é um ambiente de relações humanas muito presentes, né? A relação interpessoal é muito presente na escola, né? Tanto dos alunos entre si, deles conosco. Então,
da gente com a família, principalmente, né? E as famílias sofreram demais também, os pais de adolescentes, né? De crianças pequenas também, crianças pequenininhas mesmo, de 2, 3 anos, até o pessoal da fundamental, do ensino médio. As famílias também ficaram muito perdidas, muito sozinhas, muito sem saber como agir, né? Então, assim, eu acho que essa dificuldade ainda está presente, eu acho que a gente tem que arrumar essa força, essa condição de ajuda, e que também, infelizmente, a gente não está vendo na sociedade, no modo geral, né? O espírito de solidariedade, de compreensão, de paz, de aceitação, ao contrário, né? As pessoas, as sociedades, em vários setores, e publicamente também, né? Quem devia ter uma condução exemplar com algumas coisas, não tem. Então, está todo mundo assim, né? Com um estupim desse tamanho. Sem estupim, quase, né? Então, assim, não tem solução, como nenhum de nós tem, né? A receitinha, ó, vamos fazer assim que vai dar certo. Isso não existe na vida, né? Eu acho que é só a gente se apoiar, se ajudar, conversar, trocar ideias. Acho que é isso, não sei se... Falei, não falei nada, né, Bernadette? Acho que nem eu, viu, Ângela? Não é, eu acho que não é não falar nada, a gente fala muita coisa assim, você disse muito, eu acho que eu também disse muito, mas às vezes a gente busca soluções que não tem, sabe, que não tem, é um constante movimento, talvez nunca a gente tenha se sentido tanto, né? Com necessidade de o tempo todo estar renovando. Vejam vocês com esses movimentos de fecha escola, abre escola, fecha escola, abre escola. Sabe, isso é uma loucura, não é? Então, nós todos, seres humanos, precisamos de estabilidade, de rotina, sabe? Então, por mais que a gente louve, como eu acabei de fazer, a mudança, a travessia, a turbulência, tudo isso muito legal, mas se a gente não tiver, não é, algum tipo de rotina, de saber o que vai acontecer amanhã, imaginar que nós todos sabemos que nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto, não é? Pode acontecer aqui de cair um troço na minha cabeça aqui e pronto. Mas nós precisamos ter algum rumo, sabe? Senão dá uma angústia muito, muito grande. E além disso tudo, né, Bernadette, eu acho que a perda das pessoas, a morte perto da gente, sim, também mexeu muito com todo mundo. Todos nós conhecemos alguém que faleceu por causa da Covid. No colégio, nós tivemos pessoas que perderam parentes, familiares. Um pai de aluno faleceu ano passado com Covid. Então, isso vai se somando a tudo, né, que a gente está passando, e vai ficando mais pesado ainda, mais... a coisa que a gente fica... Potencializa, né? Potencializa mesmo. Agora, eu queria só comentar sobre o que você falou, Ângela, voltar à história que eu falei lá no começo. Vocês são linha de frente, sabe? A escola é linha de frente. Eu acho que isso é tão importante. Do mesmo jeito que os médicos estão lá, estiveram, estão e vão continuar estando, lutando contra as ameaças à vida, pensa como vocês, né, têm esta função num outro lugar. Não é o lugar do corpo, é o lugar da mente, sabe? Dessa preciosidade que a gente tem, né, e que vocês estão aí, não é? Lidando com todos esses medos, as ameaças, as mortes, os lutos, tudo ali com cada uma daquelas crianças e daqueles adolescentes. Então, eu acho que isso realmente acolhe, como você falou, porque a gente passa a ter mais respeito, sabe? Pelas nossas dúvidas, pelas nossas angústias, pelas nossas dores, pelos pesadelos, sabe? As noites mal dormidas, a gente tem mais respeito, porque sabe que está ali, ó, né? Eu acho que a Nilza levantou a mão, Nilza? Oi, gente, boa noite. Tudo bem, Bernadette? Tudo bem, Nilza. Boa noite. Como diz a Ângela, que prazer, né? Estar aqui com você.
Mas você sabe de tudo isso que você falou, que me angustia, né? Eu, como trabalho com Fundamental 2, tudo isso que o nosso adolescente está passando, pelas rupturas normais da vida, do dia a dia, que nós passamos também, eles têm que lidar com esse fenômeno que é a pandemia, né? E eu acho que nós, educadores, não estamos prontos para saber trabalhar com essas fraquezas deles. Então, isso está me angustiando muito, Bernadette, porque eu estou vendo sofrimento, eu estou vendo reações de agressão para se defender, eu estou vendo uma série de coisas que a gente vê que, às vezes, burlar normas e regras, mas para mostrar, eu estou aqui, eu existo, sabe? Então, isso me angustia muito. Então, assim, quando eu fiquei sabendo da sua palestra, eu falei, nossa, Ângela, olha, Bernadette vai falar, olha que bom. Porque um monte de coisas que você falou aqui, coisas que nós já sabemos, às vezes a gente está tão angustiado que a gente se deixa levar pela angústia, por essa morosidade de, sabe, é uma pandemia, eu não estou dando conta, ou, eles estão terríveis, o que eu vou fazer? Não. Então, sabe, eles são adolescentes, eu estou falando muito da minha área, né, que trabalho com Fundamental 2, e eu tenho que dar conta. É uma parte que me deixa triste. Então, eu sou muito positiva, sabe? Eu acho que eu amo o que eu faço, então, assim, é um desafio, Bernadette. Então, assim, eu queria achar um caminho. E hoje você falou tanta coisa boa aqui, tanta coisa assim que a gente sabe, mas a gente deixou, às vezes, um pouquinho para trás, e cada vez mais eu acredito. Nós, educadores, como os médicos, você disse que são linha de frente, nós somos a linha de frente da escola. Nós temos um papel fundamental de formação. Eles já estão perdendo muito, eles já estão deixando de aprender, eles já estão com sérios problemas emocionais, sociais, afetivos. E nós, quanto linha de frente, nós temos que dar um rumo. Qual vai ser? Eu não sei, mas nós temos que correr atrás, igual os médicos estão correndo, desde o começo lá da pandemia. Morreu, agora tem a vacina. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu queria te agradecer muito, que as suas palavras me ajudou muito em elucidar várias coisas que eu já estava pensando e confirmar que a gente não pode deixar como vencido e deixar que eles são os terrores, né, que às vezes a gente escuta. Não, eles são apenas adolescentes que estão sofrendo como nós. Muito obrigada, viu, Bernadette? Gente, eu gostaria de ouvir mais pessoas e depois eu falo, sabe? Juntando aí algumas falas, porque senão não vai ter, né, tempo para vocês. Então, Bernadette. oi, Oi, quem está nós falando? temos. É Fabiola. Hum. Oi. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. Tá. A Zilda faz um comentário. Estamos todos adolescendo. Hein? Uhum. Maria Angélica também faz uma pergunta. Você não quer fazer pelo microfone, Maria Angélica? Abrir seu microfone e falar com a gente. Oi, pode ser. Boa noite. Muito obrigada, Oi. Bernadette. Muito obrigada. Você tem uma sofisticação na clareza que é encantadora. Muito obrigada pelas palavras. Eu me identifiquei com muitas coisas que você falou. Eu sou professora, eu tenho um curso de redação. E no começo, como a Ângela falou, foi angustiante, eu chorava, tal. E depois a gente entrou num ritmo. E eu tenho ouvido muita cobrança das mães, você vai voltar para o presencial. E aí converso com os adolescentes. E a maioria, um ou outro que dizem, eu gostaria de voltar, mas o que me surpreende é que a maioria diz assim, não, para mim está ótimo. Eu sou mais livre, porque eu posso assistir a aula deitado, é como se não houvesse recalque algum. Ninguém me chama a atenção, eu também não ligo a câmera, eu assisto a aula do jeito que eu quiser, até rende mais o meu estudo, porque eles são mais velhos, então eu tenho o meu ritmo. E ainda tem um detalhe, não tem cancelamento, eu não me exponho,
não sou cobrado pela bolsa, pela roupa, pela maquiagem. E então, olha o paradoxo, eu estou me sentindo mais livre, assim, ele sozinho no quarto, estou me sentindo mais livre. A minha pergunta é, essa é uma floresta quieta? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tem mais alguma manifestação aí, Fabiola? Tem. Então, vamos deixar as pessoas falarem um pouco, depois eu vou passando, eu estou anotando aqui, tá? Tá bem, tá bem. Estela Sintra quer falar também aqui, abrir o microfone. É gostoso escutar vocês falarem, né? Enriquece aqui a nossa conversa. Bom, a Estela, ela coloca: lembrei-me da música Travessia, onde Milton canta o luto e sua dor pelo abandono. Porém, canta também a continuidade da vida e até deseja amar de novo. Uma canção de esperança pela elaboração do luto. Obrigada, Bernadette, pela clareza, cuidado e por ampliar horizontes com sua fala. Obrigada. Bem, eu queria falar também. Boa noite, pessoal. Eu sou a Gisele, sou psicóloga. Boa noite, Bernadette. Eu te boa acompanho, noite. né? Já assisti suas apresentações também. Gosto muito do seu trabalho, né? E da forma como você traz realmente as informações e sentimentos também, né? Uma fala muito afetiva. Eu me interessei bastante por esse encontro hoje. Eu sou psicóloga e trabalho numa instituição de ensino superior, que é a Faculdade de Medicina, né, aqui na USP de Ribeirão. É um centro de apoio a estudantes, né, apoio educacional e psicológico. A gente tem várias atividades. Embora não sejam tão, já não são pessoas no início da adolescência, né, assim, já estão aí, entraram na faculdade, né, estão aí caminhando no desenvolvimento, mas ainda são, né, adolescentes nessa travessia, e como você colocou, a gente é sempre. E aí tem questões aparecendo nesse nosso contexto do ensino superior que eu acho até que são parecidas. Achei interessante aqui a colocação da Maria Angélica no chat, porque os professores têm se queixado, eu entendo isso como uma queixa, realmente de como os estudantes não abrem as câmeras, não fazem perguntas em muitos momentos. E pensando nisso, o nosso centro, a gente tem atividades diversificadas, a gente propôs uma conversa com os alunos, com um grupo de alunos, né, sobre o tema. Não uma conversa propriamente para a gente falar, tem ou não que abrir as câmeras, né, não é bem isso, mas o que está por trás disso, né? Será que pode ter uma questão com a internet, uma questão do acesso, da conexão, mas isso é o que aparece menos. O que apareceu mais foi a questão da imagem, da vergonha, do medo. Eles se veem, a gente se vê aqui na tela, né? Então isso apareceu bastante. Tanto uma pessoa falando que era o receio dela, como achando que é também o dos colegas. Então, eu achei bonito a Maria Angélica colocar é uma floresta quieta, talvez, porque acho que tem muita coisa aí por trás das câmeras, né? Então, era só também queria acrescentar
essa questão que aí também, nessa conversa com esses estudantes já da faculdade, eles falaram dos irmãos. Ah, os irmãos mais novos, que estão no ensino médio, fundamental, e a mesma coisa. Ah, minha mãe insiste para que abra a câmera, para que a professora peça para os alunos, né? Porque ela vê que o meu irmão está lá no sofá, ou que ele não está prestando atenção na aula, enfim. Tem, acho que, muitos atravessamentos aí, mas era só essa contribuição também que eu queria fazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Gisele. Eu vou comentar um pouquinho, então, né, o que já foi dito, e aí, mas vamos continuar a conversa, aí vocês vão, né, se inscrevendo para comentar. Eu queria falar um pouquinho do modelo que a Nilza trouxe, né, também ancorado no que eu falei a respeito da linha de frente, e ela disse como os médicos que estão aí tentando, buscando vacinas, né, e respiradores, né, intubações e tudo isso, para tentar salvar as pessoas. Então, acho que sim, nós, né, também precisamos desenvolver recursos, usar os que já temos, como eu falei agora há pouco, que o adolescente usa o que já tem e precisa desenvolver novos recursos para lidar com as mudanças e as turbulências. Isto está presente em nós neste momento, né? Então, nós estamos ameaçados. O que vocês falaram a respeito de desligar a câmera, de ficar mais livre, né, que a Maria Angélica trouxe aí com muita clareza, essa questão de se sentir mais livre, né, ela chamou de paradoxo, também acho que né, é um paradoxo, eu tô isolado, mas estou mais livre, né, eu estou por trás das câmeras, estou mais livre. Eu acho isso assim muito sério, porque para mim tem uma ligação muito forte com o que eu falei sobre vida e morte. Eu falei de morte psíquica, não é? Então, do mesmo jeito que o vírus ameaça os nossos corpos, existem desdobramentos da pandemia que ameaçam as nossas mentes, que nos ameaçam emocionalmente. Muito mais difícil do que encontrar uma vacina, que a gente já sabe que é dificílimo, né? Foram necessários bilhões de investimentos, né, e troca de informações entre as melhores cabeças do mundo. Às vezes eu fico pensando, gente, os melhores cientistas do mundo estão pensando a respeito disso, não é? Então, foi necessário tudo isso para alguma coisa que nem se sabe bem se realmente vai dar conta de tudo e de todas as variantes. Então, vocês vejam, e isso porque eles têm microscópio, eles têm condição de fazer pesquisa, né? Eles têm alguma coisa mais concreta com que lidar. Nós não temos, nós lidamos com a imaterialidade. Qual é o nosso microscópio? Qual é o nosso estetoscópio? Eu já falei isso uma vez e vou repetir. Nós não temos uma ausculta, como o médico que vai lá e escuta o pulmão, o coração. Mas nós precisamos escutar os nossos pacientes, no caso do analista, e vocês, né, escutarem os adolescentes, as crianças. Vejam bem, né? A gente vai caminhando na escuridão mesmo, por isso que é importante a tal da capacidade negativa, que a gente suporte esse não saber, a ignorância, a dúvida, até que possa surgir alguma luz aqui, outra ali, às vezes para aquela criança em particular, para aquela família em particular, surge alguma luz, alguma ideia, algo que pode colaborar. Hoje eu falei para vocês coisas que são, né, genéricas,
mas cada um talvez tenha se sentido assim acolhido naquilo que está sofrendo. Então, só isso colabora, ajuda. Uma escuta compreensiva ou uma escuta em que você ressoa o sofrimento do outro, isso já é de grande colaboração, né? Então, nós precisamos ter ideia de que nós estamos num campo, que é um campo muito difícil, sendo convocados a termos soluções criativas. Para isso, a gente precisa ter o que vocês falaram aí. Sabe a coisa da confiança, né? Uma confiança, a Nilza colocou bem isso, né? Uma coisa de termos esperança, força. Isso não é romantismo, porque existe um romantismo piegas, sabe? De que, né, só o amor constrói, a gente precisa ter compreensão um dos outros. Nós sabemos que isso é muito difícil, justamente porque é difícil que a gente precisa ativar todos os nossos recursos, porque nós sabemos que é muito complicado ter uma compreensão. Por isso que eu quis trazer o ensinamento lá da Suade. Onde tem agressividade, tem dor. Vamos tentar nos, né, conectar aí com as dores nossas do outro, isso colabora, né? Eu, recentemente, gente, fiz uma palestra sobre Homero. Aliás, vocês viram ali nas propagandas que passou antes. Está tendo um evento na sociedade que é para falar de matrizes literárias da obra do Bion, desse que eu citei. E eu fiquei lá com a parte do Homero. Eu estou acabando de me lembrar de uma parte da da Ilíada, que eu usei e que eu vou contar aqui para vocês, que tem a ver com o que nós estamos falando a respeito de compaixão, de ressoar com o sofrimento do outro, né? Na Ilíada, que é a história da guerra de Troia, né, uma parte lá, o grande herói é o Aquiles. O Aquiles é aquele do famoso calcanhar, né? Ele era invulnerável, então a mãe dele, que era deusa, mergulhou ele lá num rio, ele ficou invulnerável, só que ela segurou pelo calcanhar, ele tinha o famoso calcanhar de Aquiles, e morreu justamente com uma flechada ali no calcanhar. Mas ele era o grande herói, porque ele não morria, não é? Ele não adiantava dar as espadadas nele lá, nem as flechadas, que ele tinha corpo fechado. Então, ele era um grande herói, além disso, sabia lutar muito bem, etc. E tal. Bom, qual que é a história aí? Esse Aquiles, ele tinha um amigo dele, que se chama Patroclo, que é um adolescente, né? Era bem mais novo do que ele, era como assim um filho mais novo, não era tanta diferença não, mas era um filho mais novo que ele quis levar para a Guerra de Troia para ensinar o cara a lutar, né? Para ser corajoso, tal. Então ele carrega o menino. E numa determinada situação lá, o Aquiles briga com o comandante do exército lá dos gregos, né? Porque o Aquiles estava do lado dos gregos, e ele briga com Agamemnon, que é o comandante lá, e ele fala, não vou mais lutar. O Aquiles fica bravo e diz, não vou mais lutar, e fica irracível, papapá, né? Só que num dia seguinte lá tem uma batalha, ele não vai mesmo, só que o tal do Patroclo pega o capacete do Aquiles, a armadura do Aquiles, e vai para a luta, né? A hora que o grande herói de Troia, que é o Heitor, ele vê, ele acha que é o Aquiles. E aí ele luta com o Patroclo, que era um cara sem recursos, como disse a Ângela, os adultos têm mais recursos, né, do que os jovens têm. A gente perde também, né? Não é toda hora que eles vêm, mas a gente já tem mais tempo de vida, então realmente a gente pode reunir mais. Então o Heitor mata o tal do Patroclo e o Aquiles fica muito bravo. Imaginem a culpa do Aquiles, porque o Patroclo morreu, né? O outro achando que era, o Heitor achando que era ele. Enfim, né? Essa história toda para dizer o seguinte: o pai do Heitor, que matou o Patroclo, né? Que era lá de Troia,
ele... não, antes disso, o Aquiles fica tão bravo que ele vai lá para matar o Heitor. Ele vai se vingar. E ele se vinga e mata o Heitor. O pai, e ele está tão bravo que ele não deixa o corpo para receber as homenagens fúnebres em Troia. O Aquiles pega o corpo do Heitor e leva ele, né, assim, puxado num cavalo e tal, se arrebentando, enfim. Ele leva o corpo para o acampamento dos gregos. O pai do Heitor, que era o rei de Troia, ele vai até a tenda do Aquiles para pedir o corpo do filho de volta, para que o corpo seja velado, para que receba as homenagens. Gente, o Aquiles, que é esse bravo, que mata, que se vinga, quando ele vê o pai do Heitor beijando as mãos dele e dizendo: estou beijando as mãos de quem matou meu filho, o Aquiles se comove. Se comove com a dor do primo, que é o pai do Heitor. E ele devolve o corpo do Heitor para o primo e pede para ter 12 dias de trégua na guerra para que fossem feitas as homenagens fúnebres que levavam 12 dias. Né? Eu acho essa história maravilhosa. Inimigos, um grego, outro troiano, sabe? Inimigos ali, né? Um matando o outro. Eles são unidos pelo compadecimento, pela dor, que é uma coisa humana. Né? Então, contei toda essa história para dizer para vocês que esse ressoar, né, das dores que todos temos neste momento é fundamental, que a gente abaixe as armas e dê conta, né? Vocês falaram disso também. É uma pena que a gente está também sob guerras políticas e tudo isso, né? Complicadíssimo, porque o que a gente precisa é de compaixão, principalmente, sem romantismo barato, tá? Gente, eu só queria falar uma coisinha a respeito da questão de não fechar a câmera, de sou mais livre atrás das câmeras, né? E tudo isso. Eu também acho isso perigoso, sabe? Acho que é uma floresta, assim, silenciosa, com um bicho bravo. Porque justamente por conta da mente multidimensional, que eu falei lá no começo, nós temos múltiplas dimensões funcionando em nós. No momento em que existe um isolamento necessário, todos os meus medos podem vir à tona e eu fico protegido de vivê-los, sabe? Eles estão ali. E eu sinto uma proteção se eu estou nesse formato online. Ninguém está vendo as minhas roupas, eu posso estar de chinelo aqui, posso estar sem calça, né, que vocês não estão nem sabendo. Então, é uma proteção também. Então, isto eu compreendo que isto seja protetivo para os medos, as fragilidades, as angústias. Existem pacientes meus muito tímidos que se beneficiaram muito com a pandemia. Né? Eles se sentiram libertos. Agora eu não preciso sair, eu não preciso beijar ninguém, eu não preciso ficar com ninguém. Me lembra, inclusive, uma reportagem que eu vi uma vez na Folha de São Paulo, já citei em outras palestras aí, que eles foram entrevistar adolescentes para perguntar sobre sexo virtual. E um deles disse o seguinte: prefiro muito mais, não tem cheiro nem pelo. Não é? Eu achei o máximo, o resumo da ópera, sabe? Então, pode ser muito mais fácil, porque eu não tenho que ter uma interação, né, em que eu possa me expor, em que eu tenho que me expor, enfim. Então, eu acho, sim, que é um perigo, né? Compreensível, sem dúvida, mas realmente perigoso, porque pode aflorar a tal da morte, do não enfrentamento, do não embate necessário para a experiência.
Bernadette, Fala, Fabiola, já falei muito. Nós temos 2 comentários aqui. Uma é da Aurinês. Ela faz um comentário assim: lembrei de um relato de um adolescente que não abria a câmera porque os colegas faziam print e passavam entre eles, o que fazia com que não abrisse a câmera. A Carolina Moraes também faz um comentário aí sobre as câmeras. Carolina, você não quer contar para a gente aqui? Bom, ela fala: será que os adolescentes estão mais livres ou mais presos, escondendo seus medos, angústias e neuroses com as câmeras fechadas? Eu acho que tem a ver aí com isso que você acabou de falar aí, né? Bernadette, eu só vou te interromper, desculpa, porque a gente tem 2 minutos para finalizar. Então, eu quero agradecer muitíssimo a tua contribuição, brilhante, como sempre. Espero que cada um leve dentro de si um ecoar, né, da nossa noite. E agradecer a todos que estiveram presentes com a gente nessa noite, a comissão do Precisamos Conversar, que esteve junto aí também, nos bastidores, o Pedro, da TI, que nos auxiliou, para que tu possa fazer as considerações finais, e aí a gente encerra. Muito obrigada. Patrícia, só um minutinho, Bernadette, vai ficar disponível essa gravação? É permitido a gente compartilhar isso ou não? Você está sem som, Patrícia. Oi, desculpa. A sociedade está atenta a esses requisitos aí de gravação e como é que faz para divulgação. Vocês devem receber algum comunicado nas próximas semanas aí, quanto a isso. Tá bom, obrigada. Tá bem? Obrigada. Gente, só fazendo um comentário final a respeito da questão se os adolescentes não estão mais, né, aprisionados nessa liberdade, entre aspas, aí, de poder, né, não estar ali no presencial, não estar se expondo, né? E eu volto à questão do binômio, sabe? Liberdade e aprisionamento estão juntos. Então, o que pode libertar, aprisiona, o que pode aprisionar, liberta. Sabe, acho que nós estamos vivendo isso aqui, vocês estão falando, dando esse depoimento, que é alguma coisa extraordinária, não é? A pessoa quer ficar em casa, quer ficar, né, por trás das câmeras. E isso eu acho que é alguma coisa realmente, assim, preocupante, porque as neuroses, né, como foi dito aí, elas recebem um abrigo, não é? E isso é bom, para algumas pessoas é uma coisa muito boa, não precisar se expor, né? Por outro lado, só vou terminar dizendo isso, como eu falei, nós temos experiência quando a gente se arrisca. Experiência é experire. O perire diz respeito a perigo. Experiência é sobrevivência ao perigo. Né? Essa é uma ideia do Bom Dia. Talvez vocês conheçam que ele é um pedagogo, né, espanhol. E então quero terminar com isto, né? Para termos experiência, a gente precisa se expor aos riscos e aos perigos. Eu agradeço imensamente o convite, a participação de vocês, né? E espero que a gente saia daqui, assim, um pouco mais acolhido, não com soluções, mas com um pouco de acolhimento, tá? Das nossas dores.
Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Né? Tchau. Até mais. Até mais. Tchau, Bernadette. Tchau, tchau. Bom ver vocês, viu? Uma delícia. Boa noite, Bernadette. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Obrigada a vocês. Tchau. Obrigada, Bernadette. Estava com saudades. Eu também estou. Do presencial, viu? Então. Valeu, Pedro. Obrigada aí. Obrigada, Fabiola, pela ajuda. Obrigada. Foi muito bom, né? Acho que sim. O pessoal Sim. Participou. Foi muito legal. Gostei muito. O tempo passa rápido, né? Não tem jeito. Sim. Mas obrigada, Fabiola. E obrigada, Pedro, aí pela tua assistência. Obrigada, gente. Boa noite. Até. Boa noite, pessoal. Até.